agora é política. Tárcio, boa noite. Já estamos aqui para falar sobre assuntos que movimentaram a tarde de hoje. Tudo bem? É isso mesmo. Boa noite a você, Lívia. Boa noite a todos. Vamos encerrar com chave de ouro essa semana. Vamos. Bom, a notícia hoje que já foi de grande importância foi a decisão do Ministério Público do Piauí sobre a próxima, o próximo, no caso, na verdade a próxima Procuradora-Geral de Justiça, com os nomes que foram dispostos da Procuradora de Justiça Cláudia Seabra e as promotoras de Justiça Everelângia Barros e Ana Isabel Dias, que foram candidatas mais votadas durante essa lista de 5 candidatos. Essa é a lista tríplice para decidir quem será o próximo Procurador-Geral de Justiça do Piauí para os anos de 2025 até 2027. A eleição aconteceu hoje, Tárcio. Isso. E quais as expectativas em relação a isso? Lívia, só dando a votação completa, né? Como você dizia, Cláudia Pessoa, 135 votos, Everângela Araújo, 120 votos, Ana Isabel Dias, 111 votos, as 3 mais votadas pelo regimento. Essa lista tríplice será encaminhada agora ao governador, que fará essa definição da nova promotora-chefe, né, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral. É uma novidade importante, né, Lívia, que nós, como você disse, teremos certamente uma mulher como procuradora-chefe, então um momento importante para o Ministério Público do Piauí. A expectativa é que o governador defina nos próximos dias, até a próxima semana. E claro que é sempre importante, né? Por mais que todos estejam ali credenciados, capacitados para assumir o cargo, quando se vê uma mulher em um local de poder, em um local de decisão, é sempre muito válido e faz com que a gente possa ver que as coisas estão mudando, estão evoluindo, então é muito bacana. Bom, e durante já uma agenda em Brasília, que foi uma movimentação, porque era previsto que o ministro Wellington Dias viesse para Teresina, para o Piauí, para uma agenda junto com o governador Rafael Fonteles lá no litoral, mas a gente vai para isso já já. Mas hoje teve uma agenda da Aliança Global em Brasília, entre o Brasil e o Caribe. E lá estiveram presentes, inclusive, o presidente Lula, o ministro Wellington Dias, autoridades caribenhas. Então, é uma resolução que tem a busca de fazer com que haja uma maior participação do Brasil com esses países e também uma integração desenvolvimentista, né, Tárcio? Isso mesmo, Lívia. Lembrando, a Aliança Global contra a Fome, que teve as suas bases definidas aqui em Teresina, naquela reunião preparatória do G20, e com isso a gente ultrapassa 100 países membros dessa aliança, um trabalho muito complexo, muito complicado, que é convencer as maiores economias a atuarem, a auxiliarem nesse combate à fome, principalmente das menores economias. Então, a novidade importante. Hoje, inclusive, pela manhã, eu conversava com a assessoria do ministro, que informou essa mudança. Então, em Brasília, há essa adesão importante de mais membros, agora países do Caribe. São países pequenos, mas que também contribuem com a posição geográfica, contribuem com a questão cultural e também políticas importantes para combate à fome. E quem falou sobre isso, explicando um pouco melhor essa agenda, foi o próprio ministro Wellington Dias, que fala justamente sobre os próximos passos dessa aliança. Alcançamos 192 países, 192 membros da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e mais de 100 países, 101 países que participam desse esforço global. Garantir que, a partir deste momento, também países mais desenvolvidos, agências internacionais, como vimos hoje aqui, por parte da CAF, por parte do Banco do Caribe, também por parte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, a garantia de apoio, começando pelo Haiti, mas também outros países da região, ao qual foram destinados recursos não reembolsáveis e recursos reembolsáveis. E com isso, uma política integradora com várias áreas do governo do Brasil, com governos dos países do Caribe para mais desenvolvimento econômico e social. Bom, reunião extremamente importante de uma agenda internacional. Então, claro que a presença do ministro Wellington Dias foi cotada, foi colocada como uma certa prioridade. Tinha gerado alguma especulação do porquê que ele desmarcou em cima da hora essa agenda coletiva com o governador Rafael Fonteles, mas não passou de agenda ministerial, tá? O presidente chamou, né? Quando o presidente chama, o ministro tem que ir. Só sobre essa adesão importante também, Lívia, nós temos hoje talvez um dos maiores problemas de combate à fome do mundo
na região do Caribe, que é a região do Haiti, que sofre demais com isso. Então, é importante a gente ver também algumas nações daquela região fazerem parte dessa aliança global contra a fome, porque o problema localizado principalmente no Haiti é gravíssimo. Então, é importante o Caribe e a América Central também neste grupo. E as políticas assistencialistas, ela tem esse propósito, né? Pelo menos fazer com que haja uma menor vulnerabilidade social, fazer com que aquelas pessoas elas possam ter uma condição de alimento, pelo menos justa, cidadã. Então, existe justamente essa busca por entender quais as estratégias do PT aqui no estado do Piauí, Tássio. Então, quando se fala sobre isso, também se fala sobre o posicionamento do governador Rafael Fonteles juntamente com Wellington Dias. E o que eu apurava nos bastidores era sobre essa conversa, que é a tão esperada conversa entre o governador com o ministro. Deve acontecer em breve, né? Era uma previsão para que houvesse pelo menos um café já nessa agenda de agora, mas como teve esse evento em Brasília, não teve como, claro. Mas é algo que tem que acontecer célere, de forma célere. Por quê? Porque os aliados já estão empolvorosos. A gente viu essa semana, Lívia, 2 aliados diretos, MDB e PSD, cobrando esse diálogo, cobrando essa aproximação. E, curiosamente, tanto Júlio César quanto João Madison falaram sobre a necessidade de reuniões de ambos os partidos, mas os dois citaram Wellington Dias também. Então, evocam a experiência, evocam o passado, a experiência de Wellington Dias, que conduziu vários processos na hora de dialogar com o governador, na hora de acertar o passo para essas definições. Por eles, por MDB e PSD, esse anúncio já teria sido feito antes, já que traria mais calma, mais tranquilidade dentro da base. Porém, Rafael mantém a sua estratégia, o governador mantém a sua estratégia de 2026, só 2026, é o que ele sempre tem dito. Inclusive, quando nós falávamos hoje mais cedo no Jornal do Piauí, a ideia é que mesmo que 2026, só em 2026, 2025 tem que ter um pouquinho, pelo menos um spoiler, senão realmente vai ter algumas dificuldades. Bom, falando do governador Rafael Fonteles, ele esteve em visita técnica às obras da PI 240, que fica ali na região sul do estado, em que o governador afirmou que o governo será rigoroso com o excesso de carga nas rodovias estaduais. Confira agora nessa reportagem de Dânio Souza. A PI 240 tem cerca de 130 quilômetros e liga os municípios de Jerumenha a Uruçuí, passando pelas cidades de Marcos Parente e Antônio Almeida. É uma importante rodovia de escoamento de produção, tanto dos grãos dos cerrados piauienses, quanto do calcário, que beneficia aqueles que trabalham nesses cerrados. A rodovia estava toda esburacada e o governo do estado autorizou a recuperação dela em plenitude. O trecho em que o maquinário está é no município de Antônio Almeida. E nesta sexta-feira, o governador Rafael Fonteles e comitiva esteve visitando a obra. Para os prefeitos da região, a obra é importante para a trafegabilidade das famílias e também escoamento de produção. É uma obra muito importante para a região porque vai facilitar, vai favorecer o transporte calcário, escoamento da produção e além de, evidentemente, melhorar a trafegabilidade. Não é só analisar a questão do calcário, a gente depende dessa estrada para Teresina, todo o nosso fluxo é para Teresina. Então, uma estrada ruim você desanima, o custo é muito maior. Neste projeto estão contemplados 111 quilômetros para promover esse desenvolvimento econômico aqui desta região e também do Piauí. Novas empresas, novos plantas industriais estão se instalando aqui na região do Cerrado Piauiense e por isso o governo do estado, através do DR, está investindo muito na melhoria de nossas rodovias estaduais. Na visita à obra, o governador foi exigente. Decretou ao secretário de Segurança que fosse rigoroso na fiscalização do peso das cargas, para que o excedente de carga não possa prejudicar a nova pista. Inclusive é um ponto importante que eu quero alertar a todos
que fazem o frete desse material, que nós não vamos aceitar mais em hipótese alguma carretas acima do peso permitido pela lei. Inclusive, determinei ao secretário de Segurança Pública que instaure um procedimento policial para impedir que poucos terminem prejudicando toda a sociedade. Que está bancando isso aqui é o dinheiro dos impostos do povo. São 52 milhões de reais para recuperar 110 quilômetros. O trecho de Antônio Almeida a Uruçuí, que é o tráfego mais intenso de veículos pesados, é em CBUQ, o maior padrão de qualidade de asfalto. Ou seja, nós não estamos economizando para a gente fazer uma rodovia, mas que tem que durar o tempo que ela deve durar com base na técnica. Então, pelo menos 10 anos é o que a gente espera. De Antônio Almeida, Dânio Souza, mostrando a boa imagem do Piauí. Bom, a agenda intensa que o governador teve hoje em alguns municípios ali na região do sul ao norte, inclusive. Tássio, quais as atualizações que você tem sobre isso? Porque ele também foi para Piracuruca, né? Exatamente, Lívia. O governador esteve na região norte, como você disse, Piripiri, entregou casas, Piracuruca participou da feira de agropecuária do município. De lá, foi para o sul do estado, onde o Dânio trazia essas notícias, inclusive tem agenda em Uruçuí. Então, uma agenda muito intensa do governador, e a gente até conversava aqui em off. Marcelo Castro e Júlio César bem próximos, lado a lado do governador em quase todas as agendas. Inclusive, vocês discutiam de manhã, chamou a atenção o diálogo de Jovem Oliveira com Júlio César, por exemplo, né, a petista e o possível candidato ao Senado do PSD. Então, é um momento, eu diria, de definição, Lívia. É aquele momento em que todos os movimentos, todos os locais, tudo vai ser muito bem calculado, já que daqui até a eleição do ano que vem é um momento muito importante para o cenário político. Então, veremos muitos candidatos ao Senado, ao lado do governador, a chapa. Será uma cena comum, né? Tanto na situação quanto na oposição. E quem não é visto não é lembrado. Exatamente. É importante, principalmente depois das últimas movimentações. Bom, vindo para Teresina, pegando ali a rodovia, vindo para Teresina, Silvio Mendes fala sobre a abertura de mais uma CPI na Câmara e defende a apuração de irregularidades. Tem a CPI da água de Teresina, tem a do lixo e tem agora da situação financeira, daquele fiscal da prefeitura. Conversei ontem, inclusive, com o presidente dessa última, daquele financeiro da prefeitura, que vai ser o vereador Dudu, e estou enviando para ele o mesmo documento que nós mandamos para o Tribunal de Contas. Que ele faça bom uso, que esclareça quem desviou dinheiro público. Existem indícios fortes de desvio de dinheiro público, endividou a prefeitura como ela nunca foi endividada, e é preciso que a gente recupere a capacidade de investimento na cidade. É o que todo mundo cobra com razão. É preciso que a vida continue, mas dentro dos preceitos da legalidade. Existem duas vertentes em relação às CPIs, né, Tássio? Uma em que coloca que é uma forma de pressionar o executivo, que é, sim, uma certa de arma política em fazer essa cobrança mais incisiva. O outro lado já disse que não está fazendo muita diferença, que está esvaziado as CPIs. Como que você compreende, inclusive, esse reflexo do prefeito Silvio Mendes em relação a isso? É muito experiente o prefeito, né, Lívia? Então ele não entra em um embate direto com os vereadores. Ele sempre coloca essa posição de que as irregularidades devem ser apuradas. Neste ponto da CPI da dívida, em especial, ele faz uma fala muito dura. Ele diz que existem fortes indícios de desvios. Pela segunda vez, o prefeito fala isso e encaminhou o documento para o presidente da comissão, o vereador Dudu, que agora, junto com os vereadores, vão apurar, e o TCE também está em posse desses documentos. Pela segunda vez, o prefeito fala de indícios fortes de desvio. Então, isso é interessante observar. Realmente, é acompanhar os próximos passos, que inclusive já repercute com até o secretário e também vereador, licenciado Ismael Silva, sobre a polêmica que a bancada do PP, que é o partido do qual ele faz parte, está acontecendo, né, está reverberando dentro da Câmara. Eu tenho acompanhado pouco assim, os trabalhos da Câmara, mas vi recentemente algumas discussões também entre colegas do grupo, mas que eu acho que o que tem que ser colocado em xeque sempre é a questão do respeito. O respeito que tem que prevalecer em toda e qualquer situação. É uma liberdade que os parlamentares possuem de ter os seus respectivos posicionamentos, mas na educação nós estamos fazendo um trabalho técnico voltado para a cidade de Teresina. Não tem como não respingar, né, Tássio? É do mesmo partido, é uma vaga da qual ele se licenciou para que assumisse, então
é difícil. É isso mesmo, Lívia. Durante essa semana, Ismael chegou a ser citado em coletiva com o vereador Petros, justamente sobre esse elemento de que Samanta, que teve esse atrito com Petros, só chegou até a Câmara porque o titular saiu, né? Ela é a primeira suplente, ela e também Pedro Alcântara está na Câmara como suplente do PP, a Luísio também é secretário, mas Ismael deixou bem claro que, apesar de estar ausente, defende esse respeito e essa harmonia. Se tem uma coisa que não tem dentro da bancada do PP da Câmara hoje, é a harmonia. Então, por isso, vários interlocutores falando nesse sentido. Muitos bombeiros para tentar conter. Vai faltar água para tentar conter esse incêndio. Mas, já indo para um aspecto mais administrativo, o secretário de Educação, Ismael Silva, fez um balanço do semestre letivo e anunciou algumas mudanças de nível de professor. Balanço muito positivo, mas que a gente acredita que é possível ainda melhorar. Estamos avançando agora na valorização profissional, conseguimos avançar com um piso concedido, um reajuste acima do piso nacional para os profissionais da educação. Agora, nesse mês de junho, nós vamos estar avançando também agora com a questão das mudanças de níveis dos nossos servidores que estavam há 5 anos sem receber as mudanças de níveis, esse reconhecimento, e também as escolas. Aqui a Escola Municipal Angelim é uma dessas escolas que foi beneficiada agora com uma mini reforma, mas que já começa a realmente mudar aqui a cara das estruturas das nossas escolas da cidade. Então, esse é o nosso compromisso, melhorar cada vez mais a educação de Teresina. Até porque é uma pasta ousada, né, Tássio? A educação, ela sempre é cobrada de uma forma muito dura, porque é importante que haja essa cobrança. Afinal, são crianças, adolescentes, é o futuro ali envolvido. E pelo histórico, né, Lívia? A gente tem índices de melhores educação, das melhores educações do Brasil. Então, notícia importante, encerrando a semana, notícia boa para os professores, essa promoção de nível que era aguardada aí há 5 anos, como disse o secretário. Encerrando a semana com notícia boa, ainda bem. Tássio, muito obrigada pela sua participação e companheirismo de sempre aqui. Grande abraço a você, grande abraço a todos que nos acompanharam essa semana e até segunda. Até segunda.